céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem tudo ele tenha de supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, como igreja, estar reunido para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Senhor, peço que venha abençoar, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que tudo que foi cantado, Senhor, que o que será ministrado agora, seja para a Tua honra e Tua glória, que nada seja para nos glorificar, mas sim, Senhor, que possamos ser apenas instrumentos, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Que possamos ser pequenos cristos, Senhor, no dia a dia, Senhor, que a Tua glória possa ser vista através da nossa vida, Pai. Que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento, quem trouxe seus dízimos e ofertas ao som de uma música, pode trazer à frente. Amém. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas? Senhor, nós te damos graças porque a Tua casa foi trazida, Pai, a nossa porção, a nossa parte, Senhor. O que o Senhor nos tem dado, nós estamos devolvendo ao Senhor, porque é Teu, Senhor, nada é nosso. Nos dê, Senhor, essa consciência, Pai. Nos ajuda a contribuir mais, Senhor, com a Tua obra, Senhor, a sermos mais proativos, Senhor.
não estarmos apegados às coisas dessa terra, Pai. Toca nos nossos corações. Pedimos neste momento, Senhor, nos lembramos que grande parte dos recursos, Pai, que aqui nós temos, estão sendo dispostos para a nossa construção da igreja. Pedimos a Tua bênção sobre essa construção. Pedimos que o Senhor esteja provendo os recursos, que o Senhor esteja dando força a quem trabalha, Senhor, naquela construção. É o nosso desejo como igreja. Venha falar conosco. Amém. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Uma alegria nós estarmos aqui, nossa amada igreja reunida nesse dia do Senhor, que é um dia santo, um dia separado a Ele. Nas nossas escolas bíblicas dominicais, eu não sei quantos têm participado, mas tem sido uma bênção, uma maravilha. Nós temos aprendido muito, e nós temos aprendido muito sobre o sofrimento. E é um assunto muito delicado, né? Hoje nós tivemos uma aula fantástica do Ricardo, por que sofrer é importante. E nós aprendemos, então, por que nós precisamos do sofrimento. E hoje, nessa noite, eu gostaria que a gente abordasse esse assunto do sofrimento diante de uma outra perspectiva. Queria que a gente se questionasse. Será que é possível provar da bondade de Deus em meio ao sofrimento? Será que é possível louvar ao Senhor no meio da dor? Nós vemos grande parte dessas perguntas sendo respondidas no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um dos livros mais lindos escritos na Bíblia. Não é à toa que muitos têm como seu livro preferido. É uma das poesias mais antigas da face da terra. E quanto nós não ganhamos em meditarmos no livro dos Salmos, em orarmos os Salmos, em fazermos daquelas palavras que estão ali naquele livro as nossas palavras, as nossas orações, em cantarmos os Salmos, é uma prática que a gente tem esquecido e perdido por muito tempo. Todas essas práticas são muito benéficas para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como filhos de Deus. E hoje eu gostaria, pela graça do Senhor, de analisar com você o Salmo de número 34. Queria que você abrisse aí na sua Bíblia, Salmo de número 34. Salmo 34. Vamos estar fazendo essa leitura. Salmo de Davi. Quando se fingiu amalucado, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por esse motivo expulso, ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, em Tua presença santa nesse momento. A Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra foi lida. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha desvendar os nossos olhos, venha tomar os nossos corações e as nossas mentes para Ti, e que nós possamos prestar atenção na ministração dessa palavra, acolhê-la em nossos corações, que o Senhor esteja preparando o terreno desses corações, que essa palavra, Senhor, que tocou o meu coração, possa vir a tocar o coração dos meus irmãos, e que o Senhor me use, apesar de mim, Senhor, como instrumento Teu, Senhor, não para a minha glória, mas para a exaltação do Teu nome, Senhor, para a edificação da Tua igreja. Venha abençoar a nossa comunidade, Senhor, nesta noite, e nos conduzir, Pai, no nome de Cristo. Amém. Amém. Existe uma história que a gente precisa prestar muita atenção por trás de cada salmo na Bíblia. Praticamente cada salmo tem uma história na Bíblia. E com o nosso não é diferente. Onde que você vai encontrar essa história aqui? Você vai encontrar ali no prefácio do Salmo 34, que diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. E por este expulso, ele se foi. Aqui a gente tem a introdução do Salmo, que nos dá o contexto. Como que Davi escreveu esse Salmo? Em que situação ele escreveu esse Salmo tão lindo que a gente acabou de ler? Para a gente responder isso, a essa pergunta, a gente precisa ir lá para 1 Samuel 21, versículos 10 a 15. Lá a gente vai ter esse contexto, quando Davi se fingiu de louco na presença de Abimeleque ou Aques, que são dois nomes para a mesma pessoa. Vamos fazer essa leitura? 1 Samuel, capítulo 21, versos 10 a 15. Primeira Samuel 21, de 10 a 15. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Olha só o texto. Então esse texto, ele se passa no período em que Davi fugia de Saul.
Davi, embora fosse um rei eleito, é aqui um exilado. Embora ele fosse ungido para a coroa, aqui ele estava forçado a fugir do seu país. E muitas vezes é assim com o povo de Deus. Aquilo que parece não é. O rei ungido, Davi havia já sido designado por Deus para ser rei, estava fugindo, estava sendo exilado. Porque na vida cristã, como nós temos aprendido aqui todas as manhãs, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ele passa por aflições. Ele é alvo de contradições. Aquilo que você espera não acontece. E o que você acha que é, na verdade, acontece o contrário. Mas ele esperava permanecer escondido com Aquis. Aqui no texto de 1 Samuel, o nome é Aquis. No salmo que nós lemos é Abimeleque. Mas é porque Abimeleque é um título, como se fosse César, né? César Augusto e outros Césares que tiveram. Mas o nome dele é Aquis. Abimeleque é o título. E esse era um rei filisteu. Olha só que interessante. Davi foi se esconder com o povo inimigo. Isso não é estranho? Por que ele foi se esconder com o povo inimigo? A gente cansa de ouvir, né, a história de Davi e Golias. Golias, um herói filisteu. Davi havia matado Golias, o gigante, pela força do Senhor. Mas o incrível é que quando Saul o ameaça de morte, ele foge para os filisteus, o povo inimigo. E quantas vezes o povo de Deus na história tenta buscar refúgio com os seus inimigos? E quantas vezes eu e você, ao invés de nós irmos a Deus, nós vamos a esse mundo. Nós vamos às coisas desse mundo. Nós nos apegamos aos filhos, ao território inimigo. E a gente precisa aprender que isso não nos leva a lugar nenhum. E é o que a gente vai aprender aqui também. Só que acontece uma coisa. Davi vai buscar refúgio entre aquele povo, mas os servos do rei o lembram. Este não é Davi, o rei da terra, não é aquele poderoso, não é aquele que matou Golias, não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Eles lembram o rei quem é Davi. Então Davi percebe que ele está numa situação de perigo. Seu coração se enche de temor e então ele recorre a um artifício. Ele se finge de louco na presença do rei. Matthew Henry, no seu comentário bíblico, ele nos diz assim: como Davi temia pela sua vida e lhe faltava confiança em Deus para o livrar, ele fingiu estar louco para persuadir Aquis a mandá-lo embora. Então, é com base em tudo isso que o Salmo 34 é escrito. Nesse salmo, Davi é levado a expressar a sua gratidão a Deus que o livrou, mesmo quando o seu coração falhou. Mesmo quando o seu coração se encheu de temor e ele tentou escapar na força do seu braço, o Senhor agiu em favor dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, então, é gente como a gente. E isso é incrível, a gente vê isso em todos os personagens bíblicos. Às vezes a gente tem os heróis gregos, né? E a gente pensa: nossa, que incrível, isso é impossível, nunca vou ser igual o Hércules, por exemplo. Mas os nossos heróis, os heróis bíblicos, os heróis do povo cristão, são gente como a gente. São pecadores, são pó. E a força deles não vinha deles, estava no Senhor.
E é por isso que essa força está disponível para nós hoje, ainda hoje. Ele era um miserável pecador, carente da misericórdia de Deus. E quantas vezes você e eu não pecamos contra o nosso Deus, e Ele ainda na sua infinita bondade, na sua misericórdia, nos livra, nos resgata, age em favor de nós, nos atende. Nós podemos nos unir junto com Davi aqui nesse salmo, porque esse salmo não é só de Davi, esse salmo é nosso. Nós podemos tomar posse aqui dessas palavras para nós. Porque isso precisa ser verdade nas nossas vidas também. Porque nós temos experimentado disso, da misericórdia infinita e imerecida de Deus nas nossas vidas. Para a gente voltar a observar o Salmo, então, a gente precisa se atentar ao modo como ele foi escrito. Eu queria ressaltar aqui a divisão, como esse Salmo aqui é dividido. Dos versículos 1 a 10, se você observar aí na sua Bíblia, Davi expressa o seu louvor ao Senhor. Já dos versos 11 em diante, ele faz um discurso a nós. Os primeiros 10 versículos são, então, um hino, e o restante dos versículos são um sermão. Eu achei muito legal essa divisão. Hino e sermão. A gente tem o louvor e a gente tem o ensino aqui nesse salmo, como em muitos outros. A gente pode dividir ainda mais, pensando que nos versículos 1 a 3, Davi faz a promessa de bendizer ao Senhor e convida as pessoas a louvarem também. Nos versículos 4 a 7, ele relata a sua experiência. E nos versos 8 a 10, ele exorta os piedosos à constância na fé. Nos versículos 11 a 14, ele faz exortações diretas. E nos versículos 15 a 22, ele apresenta ensinos didáticos. Mas nós vamos analisar, os irmãos podem ficar tranquilos, verso a verso, o que o Senhor tem a nos dizer aqui. No versículo 1, Davi toma uma firme decisão. Ele faz uma resolução. Ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso pode parecer simples para você, mas é muito pesado o que ele está dizendo aqui. É muito sério. É uma afirmação muito corajosa. Porque é como se Davi estivesse dizendo, nas palavras de Samuel Clarke, que Deus faça comigo o que quiser, pois seja o que for, eu serei grato a Ele. Você teria coragem de fazer essa oração? Que Deus faça comigo o que eu quiser, porque, Senhor, o que o Senhor fizer na minha vida, meu coração estará grato a Ti. É uma oração que poucos fariam. E é a oração que Davi faz aqui. Porque a gente pode pensar, né? Dizer isso quando as coisas vão bem é muito fácil. Está tudo dando certo na minha vida. Deus abençoou meu emprego, Deus abençoou minha vida amorosa, Deus abençoou meus filhos, Deus abençoou tudo. Aí eu digo: Senhor, eu te louvarei em todo o tempo. Mas é em todo o tempo. Não é só agora. Não é só no momento que tudo vai bem. E Davi está fazendo essa oração no vale, no deserto. Ele está fazendo isso quando ele está exilado, quando ele está fugindo. Então ele está fazendo aqui essa oração numa circunstância muito difícil. E como Davi, nós precisamos resolver isso. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós somos uma geração ingrata. A gente não dá valor às coisas que a gente tem. Se a gente fosse olhar, né, para trás, com todas as dificuldades que os nossos parentes tinham, porque o povo de Deus já passou, e hoje nós somos uma geração muito mimada. Nós temos tudo ao nosso alcance. E a gente acaba se tornando ingrato. Porque tudo é normal.
mas tudo vem das mãos do nosso Criador. Então a gente precisa ser grato. E o louvor precisa fluir dos nossos lábios em todo momento. Eu achei muito engraçado. A gente estava vendo ontem, eu e o Natan, uns memes da Márcia Sensitiva. Não sei quantos conhecem. Enfim, momento cultura aqui. E aí, ela falando assim, as pessoas mandam mensagem para ela, e ela dá conselhos, e aí ela falando assim, bateu o carro, você está nervoso? Pelo menos você tem carro. Então, realmente, as coisas ruins acontecem com a gente, só que a gente só consegue olhar para o que está acontecendo de ruim. A gente não consegue abrir, expandir o nosso olhar para as dádivas que Deus tem derramado abundantemente sobre as nossas vidas. E o quanto Ele tem feito. Basta você olhar para a sua história, quem você era. Natália, eu não tenho nada. Não tenho marido, não tenho filhos, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas quem você é em Cristo, isso não é nada para você? A gente precisa pensar. A eternidade precisa estar gravada nos nossos olhos. E como a gente é incrédulo, como é difícil crer em tudo isso. Mas a gente precisa fazer aquela oração. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Abre os meus olhos para compreender a Tua palavra. Não só isso, mas no verso 2, Davi continua firme no seu louvor. Ele diz não que ele só vai louvar, que ele vai bendizer ao Senhor, mas ele diz, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. E a gente sabe pela palavra que nenhum ser humano pode ou deve se gloriar em si mesmo. Então, como Davi, nós somos chamados a nos gloriarmos no Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui. Lá em Jeremias 9, 23 a 24, nós temos a seguinte palavra. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É no Senhor que deve estar a nossa glória. É no Senhor que nós devemos nos gloriar. É a Ele que nós devemos nos apegar. É nele que precisa estar a nossa alegria. Porque essa é a alegria inabalável. Ninguém pode tirar isso da gente. Podem tirar tudo, menos isso. Essa é a nossa firme esperança. No verso 3, Davi convida os humildes, que ele menciona lá no verso 2, né? Ele fala dos humildes o ouvirão e se alegrarão. E ele convida esses humildes a se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus e engrandecer ao Senhor junto dele. Ele diz, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então aqui a gente se lembra também da importância da congregação, da importância da irmandade. Veja, o louvor não é só isso aqui. Isso aqui não é... A gente brinca, né? A gente fala ministério de louvor, a gente fala que isso aqui é o louvor. Ok, ótimo. Mas não é só isso. Vai muito além disso. Isso aqui é uma ínfima parcela do que é o louvor. E a gente precisa estar louvando junto com os nossos irmãos, com as nossas vidas, com as nossas palavras. Esse é o convite que Davi faz a nós. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma que é uma só voz. Aqui a gente tem uma abreviação. Lhe exaltemos o nome. Então a gente vê uma nova sessão lá no verso 4. Onde Davi ele vai relatar a sua experiência. A partir desse verso, Davi ele passa a definir como ele se comportou diante do perigo.
é muito engraçado, é muito irônico, porque apesar dele, da sua loucura em se fingir de louco, Davi afirma ter buscado ao Senhor e obtido dele resposta, que o concedeu o livramento e o livrou de todos os seus temores. Olha só. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. É isso que Davi diz. E é muito interessante nós observarmos, porque nós vemos Davi como um valente, né? Todas as criancinhas queriam ser como Davi, porque Davi matou o gigante. Especialmente os meninos, nossa. Então, brincavam de ser Davi. Só que o valente Davi, ele também tinha os seus medos. Ele também tinha as suas angústias. Isso deve trazer paz para o nosso coração. Porque às vezes a gente pode pensar, mas por que, Senhor, que eu estou desse jeito? Por que eu estou com esses medos, essas angústias? Isso parece tão bobo, isso é tão pequeno. Diante de tanta coisa que o Senhor me tem dado, por que esses medos? Por que essas angústias? Por que essas inquietações? Mas aí a gente vai na Bíblia e pode se identificar com alguém que, apesar de valente, tinha também as suas inquietações. E é em resposta a isso que a gente precisa, como Davi, clamar ao Senhor, o buscar e confiar na promessa de que a seu tempo, no tempo dele, não no nosso, ele irá nos livrar de todos eles. Tudo isso vai ter um fim. O Senhor sabe quando. E eu sei que é muito fácil dizer isso, porque eu não sei o que você está passando. Às vezes você esteja no meio do vendaval, cheio de angústias, entupido. Como diz minha mãe, eu não estou por aqui, eu estou aqui, ó. Talvez você esteja assim. Mas o Senhor conhece a sua dor. E Ele está com você. Lá no verso 5, ele faz um convite. Ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nós somos chamados, então, a contemplar o Senhor diante dos nossos medos. Como diz Matthew Henry, quando nós olhamos para o mundo, nós ficamos escurecidos, nós ficamos perplexos e nos perdemos. Entretanto, quando nós olhamos para Deus, nós recebemos dele a luz da direção e da alegria, tornando o nosso caminho plano e agradável. Nós somos convidados a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Porque tudo que a gente precisa está nele. Como diz outro autor, Spurgeon, nos diz assim: quantas bênçãos há no olhar direcionado ao Senhor, a vida, luz, liberdade, amor, tudo na verdade, em um olhar ao crucificado. Jamais um coração ferido olhou em vão para o bom médico. Nunca a alma agonizante voltou os olhos entristecidos à serpente de bronze e descobriu que o poder acabara. No Senhor há uma fonte inesgotável de consolação. Nós temos no Senhor uma fonte inesgotável de consolação, de consolo. Um rio de água viva que flui para as nossas almas. Então existe poder em nós mantermos os olhos fitos no Senhor. Quanto mais pensarmos no nosso Deus e menos em nós mesmos, melhor. Olhar para aquele que está assentado à mão direita do trono de Deus mantém a nossa cabeça e, mais do que isso, o nosso coração firme quando nós passamos pelas águas
profundas da aflição. E quantas coisas a gente não tem observado? Hoje em dia, eu não sei você, mas talvez você tenha essa sensação de chegar no fim do dia e você está até com dor de cabeça. Porque é computador, é celular, é televisão, é tanta coisa que tem passado pelos teus olhos. A gente está cheio de informação. A gente tem olhado para muita coisa. A gente tem posto a nossa esperança em muitos lugares. A pergunta é: e o Senhor? Será que nós temos posto os nossos olhos no Senhor? Isso aqui é para mim, é para você, é para nós. Onde estão os nossos olhos? Onde nós temos depositado a nossa esperança? A gente precisa se lembrar de Pedro, quando Jesus anda sobre as águas. Pedro olha para Jesus, ele anda junto com Jesus sobre as águas. Acontece ali um milagre. Porque ele tem os seus olhos fixos no Senhor. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o vento, para a tempestade, ele afunda. Isso vale para nós. Isso vale para a nossa vida cristã. E nós temos afundado porque nós temos tirado os nossos olhos de Jesus. Nós estamos nos afogando, essa é a verdade. A gente precisa pensar sobre isso. E o salmista continua, de uma certa forma, ele repete o que ele acabou de afirmar ali no verso 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi clama e o Senhor o responde. E o Senhor o livra. Aqui Davi está testemunhando um livramento que ele recebeu. Por quê? Porque Deus atende a oração do desamparado que clama a Ele. E aqui a palavra é clama, né? No versículo anterior, a gente tem... Perdão, no versículo 4 que ele fala, né, que é uma repetição, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, ele fala busquei, mas aqui ele fala clamou este aflito. Ele não só buscou, mas ele clamou. E a gente tem uma promessa no Salmo 145:18, que nos diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A gente, às vezes, no meio da aflição, a gente tem a sensação de que Deus está longe, de que Deus virou as costas para o nosso sofrimento. É como se Ele nos visse nos afogando no mar de aflições. E Ele tem o poder de nos tirar dali, mas Ele simplesmente vira as costas. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira que Satanás nos conta. Porque Ele está perto. Ele não está longe. Ele não virou as costas para nós. Nós é que muitas vezes viramos as costas para Ele. Essa é a verdade. Nós devemos e nós precisamos ir a Deus em clamor, em oração. Hoje a gente cantou o hino Grande Amigo de manhã. Tem um trecho que eu amo, que diz assim, ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E é verdade. Quanta paz, quanto consolo nós não perdemos deixando de ir a Deus em oração. É muita. Porque se há uma fonte inesgotável de consolo, nós não vamos a essa fonte quanto nós não estamos perdendo.
Digo isso por mim. A gente precisa despertar. E eu te pergunto, como está a sua vida de oração? E o que você faz quando você está aflito? A que você recorre? A quem você recorre? A gente perdeu muito da cultura dos joelhos dobrados, dos calos nos joelhos. A gente não tem mais calos nos joelhos. Os nossos joelhos estão lindos, lisinhos. E a gente precisa voltar. Dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor. Colocar diante dEle tudo, toda a nossa alma. Às vezes a gente realmente não está disposto a orar. É verdade. Às vezes a gente não quer, ou às vezes a gente não tem forças mesmo. Principalmente quando a gente está em sofrimento. E eu compreendo isso. Mas nesses momentos, a gente precisa mesmo assim, nem que você apenas diga, Senhor, eu não consigo orar. Mas eu estou aqui. E eu peço, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Uma vez conversando com o Paulo, eu lembro que ele me falou que o Spurgeon tem um trecho de uma pregação dele, que inclusive é naquele trecho de Pedro, quando Pedro vai andar sobre as águas com Jesus, e a oração de Pedro é tão curta, e a gente pode fazer da oração dele a nossa. Senhor, salva-me. Quando ele começa a afundar, ele clama, Senhor, salva-me. Uma oração muito curta, que a gente pode fazer dela a nossa. Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Isso é suficiente. Às vezes, é só isso que a gente consegue mesmo. Mas nós temos o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas. Nós temos Cristo intercedendo por nós. Eu não vou lembrar exatamente a citação, mas eu lendo aquele livro, um livro maravilhoso, Manso e Humilde, o nome do livro, e lá o autor fala sobre a intercessão de Cristo. E ele diz, quando você não consegue orar, Cristo está orando por você. Então nós temos esse advogado junto ao Pai, nós temos esse intercessor. Isso não é desculpa para a gente não orar. Isso é um consolo quando nós não temos forças para não fazermos aquelas orações longas. Então a gente precisa pensar sobre isso. Mas não bastasse isso, essas grandes verdades, a gente ainda tem no verso 7 o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui nós vemos o favor paternal de Deus para com os piedosos. Porque o Senhor, Ele não só nos livra, mas Ele envia o seu anjo. E aqui Ele fala o anjo do Senhor. Na Bíblia, o anjo do Senhor é uma referência a Cristo pré-encarnado. A Cristo antes de assumir a forma humana. A pré-encarnação de Cristo se acampando ao nosso redor. A gente tem visto isso, o pastor Itamar já trouxe alguns ensinos, pregações sobre os anjos, que Deus faz uso da presença desses anjos para a proteção do seu povo. Ainda que os anjos sejam mais dignos do que nós, o Senhor ordena que eles vivam para nos servir. Eles são espíritos ministradores ao nosso favor. Só que a Bíblia está nos dizendo aqui que eles não só nos visitam, mas eles se acampam ao nosso redor para a nossa proteção. Olha que coisa linda. Quando a gente pensa estar só, quando a solidão bate, quando o medo de estar só também bate, nós podemos nos lembrar que nós temos essa promessa de que anjos se acampam ao redor do povo de Deus. Mas a gente ainda insiste, em temer, em duvidar e agir pela nossa própria força.
Mas por maior que seja o número de inimigos que nos cercam, os anjos de Deus estão armados de forte poder. E eles velam constantemente por nós. Eles se colocam de todos os lados com o fim de nos socorrer e de nos livrar de todo o mal. Nós temos essa promessa do nosso Deus. Por tudo isso, Davi chega ao ápice. Depois dessas verdades tão gloriosas, Davi chega ao ápice, que para mim é o versículo mais fantástico aqui desse capítulo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. À luz de todas essas verdades, o salmista nos chama a provar e ver, a usar os nossos sentidos, a provar mesmo, a saborear, a experimentar de Deus, a fim de que nós comprovemos por nós mesmos a sua infinita bondade. É como se ele pedisse que você aguçasse os seus sentidos, que você deixasse de lado toda a amargura, toda a incredulidade, a fim de que você possa provar por você mesmo o quanto Deus é bom. Mesmo em meio às adversidades, mesmo quando o que você espera não chega, mesmo quando tudo parece contrário. E eu sei que quando a gente está no meio da aflição, ou quando a gente às vezes está esperando por alguma coisa, o que a gente pode pensar é: Deus não é bom comigo. Ele é bom na Bíblia, nossa, é incrível os feitos de Deus na Bíblia, maravilhosos. Na vida do irmão fulano de tal, nossa, Deus tem sido bom na vida dele. Mas, Senhor, na minha vida, tá difícil. E a gente não tem coragem de falar essas coisas em voz alta, né? Mas a verdade é que com os nossos temores, com a nossa amargura que a gente gera no nosso coração em relação a Deus, muitas vezes, a gente passa a questionar se Deus é esse pai que cuida mesmo. A gente passa a questionar se Deus é realmente generoso assim. Ou se Ele não está sendo um pouco mesquinho. Porque Ele tem nos privado de tantas bênçãos. Senhor, eu tenho esperado por isso há tantos anos. Ou Senhor, eu tenho lutado por isso. Senhor, eu tenho passado por isso, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu não podia estar passando por isso. E a gente faz essas perguntas que eu imagino que são absurdas para Deus, mas Ele tem um outro versículo que eu acho que está em Gênesis. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa condição e sabe que somos pó. E o nosso grande problema é que nós não provamos. Nós simplesmente assistimos ao banquete. Na salvação, Deus nos proveu um banquete. Mas a gente corre o perigo de passar a nossa vida cristã inteira assistindo. Você já parou para pensar nisso? Você corre o risco de ficar assistindo o banquete. Deus chamou você. A vida cristã não é brincadeira. Deus chamou você de filho. Você é filho de Deus. E há um banquete real, espiritual para nós. Só que nós somos como aqueles mendigos que vão lá no lixo procurar comida. E a gente come aquilo como se fosse um banquete mesmo. E aí a gente passa mal. E a gente vive uma vida desgraçada, sendo que nós somos filhos de Deus. A gente acaba muitas vezes se contentando com a mera teoria. Talvez não,
Talvez você não seja aquele que vai no lixo, mas você fica de fora do banquete, assistindo e analisando. Olha, aquela comida tem tal textura, porque eu estou vendo, e aquele vinho eu sei que veio de tal lugar. É como se você estivesse descrevendo ali. Só que você não prova, você não participa do banquete. Você não desenvolve experiências com Deus, você se contenta com a teoria, com o checklist de tarefas. Então, eu li a Bíblia hoje, eu fiz minha oração, que todas as vezes começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito, tem o mesmo meio, tem os mesmos pedidos. E eu estou me sentindo bem, porque eu fiz tudo isso. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento conosco. Um relacionamento onde nós provamos da bondade de Deus. Onde nós contemplamos essas verdades e nos apossamos dessas verdades e vivemos essas verdades. É isso que Deus quer de nós. Porque são essas experiências com Deus, que quando nós estivermos aflitos, quando nós não estivermos bem, vão ser os marcos para que a gente possa continuar. Para que a gente possa continuar caminhando. Para que você possa olhar, ok, eu não estou bem, esse momento é um momento de aflição, eu estou passando por sofrimento, mas eu tenho essas verdades e mais do que isso, eu sei que o Senhor cuidou de mim, eu experimentei da bondade de Deus. Então o texto chama, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Nós somos chamados a isso. E que a gente possa realmente experimentar do nosso Deus. Nós precisamos provar do Senhor, provar dele, ver, sentir, tomar para nós mesmos a verdade de que o Senhor é bom. Experimentar a bondade de Deus que ele derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Às vezes ser gratos pelas pequenas coisas. Acho que foi domingo passado que nós cantamos aquela música Conta as Bênçãos. E ela diz ainda, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E ela ainda continua se desanimado, e ela vai dizendo, então a música que está falando, não só nos momentos de alegria, contar as bênçãos, ser grato, é pensar no quanto Deus é bom no momento da luta, do fogo, da prova. E é isso que a gente precisa fazer. E o texto continua nos exortando, lá dos versos 9 a 10, a gente vê. Diz assim, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aqui João Calvino vai nos dizer que o povo de Deus ele é exortado a tomar posse da santidade e da justiça, para que seja aberto um canal para a passagem das bênçãos divinas. Nós somos chamados a temer ao Senhor. Por quê? Porque os fortes, os implacáveis, aqueles como leõezinhos, nem sempre recebem o que eles precisam. Nem sempre conseguem o que eles precisam. Mas ao povo de Deus, nada falta de bom. A gente pensa nos leões, né? Ele falou aqui dos leõezinhos. Mas a gente acaba não pensando, eles são, nossa, animais ferozes, são grandes, são majestosos. Mas a gente acaba não pensando na dificuldade que é uma caça. Eu lendo os comentários bíblicos, preparando essa mensagem,
E aí os comentaristas falando, a gente não pensa como que é a caça, como que é difícil obter uma presa, como que é uma luta, como que é uma corrida, é uma busca incessante e nem sempre ela alcança o seu objetivo. Mas o texto faz um contraste. Por mais que aqueles que são grandes e majestosos nem sempre consigam o que eles procuram, o que eles estão lutando para ter, ao povo do Senhor, nenhum bem, nada falta, nenhum bem lhes faltará. Aí você pensa, mas na minha vida está faltando. Eu não estou entendendo, então. Tem alguma coisa errada. É porque a gente tem observado da perspectiva errada. Porque nós temos o bem maior. Nós temos aquilo que se sobrepõe a todas as outras coisas. Nós temos a Cristo. Nós somos filhos amados de Deus em Jesus Cristo. O que mais a gente pode querer? Hoje de manhã o Ricardo estava falando, né, quantas vezes a gente sofre e a gente se acha imerecedor do sofrimento. A gente pensa que a gente merece as bênçãos. Só que nós fomos resgatados de onde? De onde nós fomos tirados? Nós fomos tirados do inferno. É a única coisa que a gente merece de verdade. É o inferno. Então, cuidado com isso. Eu mereço, você merece, fulano merece. Porque a gente só merece mesmo o inferno. Então, tudo que a gente ganha é lucro. E se a gente não tem, a gente está no lucro ainda. Essa é a perspectiva. E talvez você esteja mesmo sentindo falta de alguma coisa. Mas o Senhor sabe o que é bom. E Ele nos dará isso, se for bom para nós e quando for bom para nós. Tem esses pequenos poréns aí. Porque na sua mentalidade que vê o aqui e o agora, você pensa que aquilo é bom para você. Aquilo é o teu bem maior. E você comete o pecado da idolatria e deposita todas as suas esperanças naquilo. Mas você não conhece o amanhã. E você não conhece o plano do Senhor, que é perfeito. A vontade do Senhor, que é santa, que é perfeita, que é agradável. Ele sabe o fim desde o começo. E Ele não sonega bem aos seus filhos. Queridos, a gente às vezes pensa isso, né? Que Deus sonega bem aos seus filhos. Lá no fundo, a gente pensa. Não, Deus está postergando isso e não é possível. Mas o Senhor não sonega bem aos seus filhos. Ele é um Deus bom, que derrama a sua bondade sobre nós. A gente precisa se lembrar disso. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos desejos mais íntimos. E nós podemos entregar essas coisas a Ele. Nós podemos clamar a Ele e Ele vai nos responder. Nem sempre como a gente deseja, mas sempre no que for melhor para nós. Como afirma David Clark, se possuir todos os reinos do mundo fosse absolutamente bom para todos os santos, o amor de Jesus os coroaria monarcas desses reinos imediatamente. Então, se fosse maravilhoso, a gente está ouvindo falar tanto da realeza, né, lá da Inglaterra, enfim, do Reino Unido. Se fosse maravilhoso, se fosse a melhor coisa para você, que você fosse rei, que você fosse rainha, que você fosse príncipe e princesa, querido, você acha que Deus já não teria feito isso na sua vida? Eu não sei qual é o teu desejo, você coloca no lugar aí da realeza. Ele sabe de tudo. Ele fará tudo conforme o conselho da sua vontade, para o bem do seu povo. E você tem na sua vida, eu tenho na minha, tantas provas de que, às vezes, a gente queria tanto uma coisa, a gente lutou tanto por uma coisa, e Deus não deu. E aí, quando você olha para trás, você fala, Senhor, muito
obrigada, porque o Senhor não atendeu o meu pedido. Mas a gente continua duvidando quando a gente não é atendido. Esses somos nós, pecadores. E esse é o nosso Deus que nos ama, apesar disso. Tem uma música do Projeto Sola, que acho que é Salmo 23, é o nome da música, que é o Salmo do Pastor, que fala: se o Senhor é o meu pastor, ela parafraseia ali o Salmo, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E ela vai além. Depois, no final da música, ela diz ainda: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Isso vale para tudo. A partir dos versos 12 a 14, se você observar aí, o salmista ele continua a falar sobre o temor do Senhor. E ele passa a nos mostrar, em termos práticos e resumidamente, como temer ao Senhor. Ele nos chama a várias coisas. Queria ler esses versículos. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem não quer? É uma frase assim que ele está simplesmente chamando a sua atenção. Quem não quer isso? E aí ele vai dizer: refreia a língua do mal. Então, primeira coisa que ele fala, refrear a nossa língua do mal. Depois, não falar palavras enganosas. Afastar-se do mal, praticar o bem, buscar a paz e se empenhar para alcançá-la. Aqui é como se ele estivesse dando alguns termos práticos do temor do Senhor. E aí a gente pode se perguntar, porque a gente tem falado tanto sobre as práticas interiores, né? A leitura bíblica, a oração, buscar ao Senhor, ter experiências com Deus. Mas e as nossas atitudes? Começa no interior, mas precisa fluir para fora. Será que a gente tem vivido o temor do Senhor? Você tem refreado a sua língua do mal, tem buscado a paz, tem se empenhado por praticar o bem? Ou você tem falado palavras enganosas? A gente precisa refletir sobre isso, porque o temor do Senhor, ele precisa estar na nossa vida prática também. A gente às vezes fica, pensando sobre isso, a gente às vezes fica desanimado, mas está difícil, e aí começa a desandar a vida. Mas a nossa firmeza precisa estar no Senhor, e a nossa obediência não pode ser condicionada às circunstâncias. Então, se o Senhor me abençoar, eu vou obedecer. Se o Senhor me der isso, então eu vou seguir a sua palavra. Não é assim que funciona. Nós somos servos, não é Ele o nosso garçom. Ele não serve para nos dar tudo que a gente pede, Ele não é um Papai Noel. Tudo que a gente ganha é lucro. A gente precisa se lembrar disso. Nos versos 15 a 22, Davi nos descreve o modo pelo qual o Senhor cuida daqueles que confiam nele e o temem. Essa é uma das partes mais bonitas também do Salmo. Muito, muito bonito, muito precioso. Aqui é como se ele dissesse: não temam nem percam a esperança, desistindo de ir atrás do que é certo, porque Deus jamais esquece os que andam de forma justa diante dele. Então a gente não pode se desanimar, porque o Senhor, Ele não nos desampara. Lá no verso 15, a gente tem dizendo: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Spurgeon explica que os justos são tão queridos a Deus que Ele não consegue tirar os olhos deles. Ele olha para cada um deles com tanto cuidado e atenção, como se houvesse só essa criatura no mundo. Olha que lindo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Senhor cuida tão zelosamente de você e de mim, que é como se Ele, quando Ele olha para a gente, é como se
só nós existíssemos no mundo, porque a sua atenção é individual, não é como a nossa, não é falha como a nossa. Ele ainda diz que os olhos e os ouvidos estão dirigidos pelo Senhor aos seus santos. A sua mente está ocupada com eles. Se todos os outros os desprezam, ele não. O clamor, ele ouve imediatamente, assim como a mãe conhece o choro de dor do seu bebê. O choro pode ser entrecortado, lastimoso, triste, fraco, descrente. Mas os ouvidos do Pai identificam cada nota de lamento ou súplica, e ele não tarda em atender a voz dos seus filhos. Sabe aquela habilidade incrível que as mães têm de reconhecer o choro do bebê? Acho que eu estava conversando com você, né, Lu? Ontem a gente estava falando sobre isso. E que ela estava contando, né, que ela gosta muito de dormir. E quando ela teve os filhos, acabou aquilo. Acaba. Só que, às vezes, as mães podem ficar até com medo, né? Poxa, eu não vou reconhecer. A mãe de primeira viagem pensa, eu não vou dormir porque eu não vou acordar. Aí pega no sono e acorda quando o bebê chora. É uma coisa incrível. E o nosso Senhor, ele é o guarda de Israel que não dorme. E ele reconhece o pranto dos seus filhos. E ele é o Deus da consolação. Os olhos e os ouvidos de Deus estão inclinados sobre os seus filhos. Outro autor diz assim: os estranhos podem uivar e mal notamos o que acontece a eles. Mas se os nossos filhos choram, estando em grande angústia, corremos para ajudá-los. Nossa relação com Deus fortalece tão bem a nossa esperança, de modo que os nossos desejos são ouvidos. Aquele que clama, Abba, Pai, pode ter certeza absoluta do sucesso da sua petição, porque Deus lida com ele como filho. Olha só que lindo que ele está dizendo aqui. Então, os estranhos, eles podem gritar, eles podem uivar, a gente não dá atenção. Mas se for um filho teu, ele faz um grunhido e você já está ali, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? E com o Senhor é assim, porque nós não somos estranhos, nós somos filhos de Deus. Nós podemos clamar, Abba, Pai, e Ele está conosco. Mas o versículo seguinte, ele traz um contraste. Ele contrasta a nossa condição abençoada, o nosso privilégio de sermos filhos, com a triste realidade dos ímpios. Ele diz, o rosto do Senhor está contra. Enquanto os ouvidos e os olhos do Senhor estão sobre nós, estão inclinados a nós, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, por mais que muitas vezes pareça, a nossa incredulidade nos sugira isso, o Senhor, ele não é indiferente com as ações dos pecadores. O Senhor, ele se opõe a eles, e vai chegar um dia em que Deus destruirá até mesmo a memória deles sobre a face da terra. Vai chegar o dia do castigo, do pagamento. Verso 17, a gente novamente tem um contraste. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Não há rede de dificuldade que nos prenda, da qual o Senhor não possa nos livrar. Nossas angústias podem ser numerosas e complicadas, mas a oração nos livra de todas elas, porque o Senhor se mostra forte por amor a nós. Nós temos um Pai que nos socorre. Não só isso, no verso 18 nós temos a verdade gloriosa de que o Senhor está perto de nós. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto em amizade para aceitar e consolar.
Os corações quebrantados pensam que Deus está longe, quando na verdade Ele está bem pertinho deles. Os olhos estão fechados de forma que não veem o melhor amigo ali do lado, mas Ele está com eles e neles, só que eles não sabem. Correm para lá e para cá, buscando paz nas suas atividades, ou experiências, ou propostas e resoluções, enquanto o Senhor está perto deles, bastando o simples ato de fé para se revelar. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Olha só, espírito oprimido, não é qualquer coisa, não é uma tristeza qualquer, é um espírito oprimido. Mas o Senhor está perto. Ele é o Deus que nos livra da nossa angústia. Nós precisamos ir a Ele para que Ele nos cure. No verso 19, eu achei ele muito interessante. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Então ele não nos ilude. Aqui nós não somos iludidos. Muitas são as aflições do justo. Não está dizendo que você não vai ter aflição. Nosso Senhor nos disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Há um fim para todas as aflições dos crentes. Um fim alegre. Um triunfo, um fim triunfante. O Senhor nos livrará. Tudo isso terá um fim e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. O mesmo Senhor que envia as aflições também as recolhe quando o seu propósito é cumprido. Há um propósito em todas as coisas, e quando o propósito é cumprido, o Senhor dá fim à nossa angústia. Porque Ele nunca permitirá que a mais terrível aflição despedace e devore os seus amados. Por isso que diz no verso 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É porque nós podemos ser afligidos, nós podemos ser tocados pelo mal, mas isso não irá nos destruir. Nós temos essa promessa. Existem 3 sentidos aqui nesse versículo 20. O sentido imediato, ele está se referindo a Davi, né? É óbvio, é isso que o Salmo está aqui falando, de Davi. Davi é o escritor desse Salmo. O sentido profético, esse texto também está se referindo lá a Cristo. E o sentido espiritual, que se refere a todos os santos. Então, primeiro diz respeito a Davi, porque na ocasião que ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Deus o livrou perfeitamente. O segundo, sentido profético, diz respeito a Cristo, porque Cristo morreu sem que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. Então, a gente tem aqui uma profecia messiânica nesse salmo. E o último nos mostra que nenhum ferimento significativo ocorre aos santos. A eternidade curará todas as feridas. O nosso ser está a salvo. Deus não permitirá que nenhum membro do corpo místico de Cristo seja quebrado. Cada um de nós está salvo e salvo para sempre. Agora, com o ímpio, o cenário é diferente. Olha só quantos contrastes a gente vê aqui nesse salmo. Verso 21. O infortúnio matará o ímpio. Matará, uma destruição total. E os que odeiam os justos serão condenados. Então, diferentemente de nós, as aflições dos ímpios são mortais. Não há um fim para elas. Nenhum consolo os espera. Conosco é diferente. Por quê? Que a gente vê lá no verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Nós fomos redimidos, nós fomos comprados por sangue, nós fomos comprados por alto preço. As nossas almas estão nas mãos que foram feridas por amor a nós. Tem uma música que diz: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. São essas mãos
É nessas mãos que nós estamos, feridas, ensanguentadas, marcadas, por amor a nós, por amor a você, a mim, que não merecia nada disso, nada. É por essa razão que a continuação ali do verso diz: dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nós podemos estar seguros nisso. Nós estamos seguros. A nossa segurança está em Cristo. E se ela está de fato em Cristo e em nenhuma outra coisa mais, nós não seremos condenados. Porque o Senhor é bom e na sua bondade Ele fez provisão para a nossa miséria. Então que nós possamos confiar nele, olhar para Ele, fortalecer a nossa fé, fortalecer os nossos braços cansados, os nossos espíritos aflitos. Que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar orando. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom. Em todo o tempo, mesmo quando nós não cremos nisso, mesmo quando não é isso que as circunstâncias e o nosso coração diz. Mesmo quando a incredulidade bate à nossa porta, mesmo quando o nosso coração está amargurado contra o Senhor, nós pedimos perdão. Perdoa-me, Senhor, porque quantas vezes eu tenho questionado a Tua bondade, tenho questionado a Tua generosidade. Perdoa-nos, Pai. Venha assistir o Teu povo, Senhor. Venha nos auxiliar nas nossas fraquezas. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Fortalece o nosso espírito cansado e oprimido, Pai. Senhor, o Senhor conhece os corações que aqui estão, o Senhor sabe a condição de cada um, e eu peço que o Senhor venha intervir em cada condição. Que nós possamos olhar para Ti e sermos curados. Que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Que nós possamos experimentar do Senhor. Obrigada, porque os Seus ouvidos estão abertos a nós. Os Teus olhos estão sobre nós. O Senhor está perto de nós. Nós estamos seguros em Tuas mãos. Obrigada por essas verdades, Pai. Move os nossos corações nessas verdades, Senhor. Nos conduza, Senhor, no temor do Senhor, por dentro e por fora, Senhor. Que nós possamos brilhar a luz do Teu Evangelho, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso coração. E que o Senhor nos ajude para que não duvidemos da Tua bondade, mas que possamos também olhar para trás, para a nossa história, que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu nova vida, o Senhor nos vestiu quando nós estávamos nus, o Senhor curou as nossas feridas, o Senhor nos tirou do poço de lama, o Senhor nos tirou do inferno, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes nós invejamos os ímpios. Nós olhamos para a condição boa deles, para o que eles têm, nós os invejamos quando nós temos tudo. Nos perdoa, porque muitas vezes nós temos um banquete dado pelo Senhor. Tudo que pode nos saciar e nos preencher, e nós ficamos assistindo e recusamos isso. Ah, Deus, toque em nossos corações. Nos desperta, Pai. Nós somos Teus filhos. Não nos deixe viver mendigando nessa vida. Não nos deixe apáticos, Senhor. Mas toca em nós. Pedimos a Tua graça e o Teu auxílio. Que o Senhor se derrame a nós e que a nossa alma seja derramada a Ti. No nome de Cristo. Abençoa o Teu povo, Pai. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Deus nos abençoe.